humanos não passam de escória. E eles devem ser eliminados. Eu posso ver muito além de você, garoto. Acima deste mundo. Acima deste universo. Observo do lugar de onde vem toda a verdade sobre a criação. Foi assim que cheguei à conclusão de que os humanos devem ser extintos. A ideia que o ser humano é um erro é um pensamento que atravessa séculos da nossa própria história. Uma espécie frágil, movida pelo ego, autovalidação, pela cobiça, pela raiva. Em primeiro momento, o discurso do Goku Black parece fazer sentido, porque a violência, a destruição e o caos são sempre mais barulhentos que a bondade. Porém, é justamente nesse contraste brutal que podemos enxergar uma verdade que passa despercebida. Talvez o ser humano seja capaz das piores coisas, exatamente porque também é capaz das melhores. E nesse vídeo eu não quero espalhar mais negatividade do que já tem por aí. Não. Já tem muita coisa ruim acontecendo no mundo. Hoje quero falar sobre a beleza que a própria existência carrega, mesmo quando ninguém está olhando. Quando pensamos no lado sombrio da humanidade, tudo parece enorme demais. Guerras, desigualdade, ódio, disputas por poder, como se estivéssemos sempre à beira de uma nova queda. Mas existe algo que o ser humano, em sua arrogância, muitas das vezes não percebe: o silêncio. É engraçado como a gente cresce ouvindo que nascemos na época errada, que o passado era melhor, que os reis viviam cercados de luxo. Mas se você parar pra pensar, hoje qualquer pessoa de classe média, e às vezes até de classe baixa, vive com mais conforto do que qualquer faraó sonhou. Enquanto os reis do Egito precisavam de servos abanando folhas de coqueiro para simplesmente espantar o calor absurdo do deserto, a gente resolve a mesma situação apertando o botão do ventilador ou ligando o ar-condicionado com controle remoto. A medicina que, cara, na época medieval, por exemplo, se você estivesse sentindo dor de dente, a medicina não podia fazer muita coisa por você. O que fazer era simplesmente ir pra igreja e orar para que a dor passasse. Só que hoje a medicina, que antes se resumia a tentativas desesperadas, hoje salva vidas todos os dias com técnicas que parecem magia. A locomoção, que antes dependia de cavalos, camelos ou longas caminhadas, agora é um abrir de porta, colocar o pé no acelerador e atravessar cidades inteiras em minutos. É como se a humanidade tivesse aprendido a transformar coisas impossíveis em rotina, e a rotina, mesmo banal, carrega uma beleza silenciosa. E é justamente nesse olhar que mora o encanto, porque apesar de todas as falhas humanas, o mundo continua cheio de complexidades que desafiam qualquer explicação. Pense na própria física de uma água que escorre congelante por entre pedras de um rio. É algo tão comum, tão repetido pela natureza, mas que continua inexplicavelmente belo. A vida é cheia desses detalhes que ninguém ensinou, mas que todo mundo sente. E a verdade é que quanto mais você observa, mais percebe que existe algo de extraordinário escondido no comum. É como se cada parte do universo fosse um segredo esperando para ser descoberto, para quem tiver a paciência de ver e não só olhar, mas também sentir. Somos privilegiados mais uma vez de estar aqui e agora, ocupando um espaço minúsculo dentro de algo imenso demais para compreender. Caminhar por um acampamento, sentir o vento tocando no seu rosto ou ouvir o riso de quem está ao seu lado não é apenas viver, é testemunhar uma coreografia cósmica onde cada detalhe, desde a brisa até o silêncio, parece ter sido colocado exatamente onde deveria estar, como se o universo inteiro reorganizasse sua própria harmonia só para que percebêssemos que existimos. Como se isso não bastasse, quando a gente levanta os olhos para o céu noturno, percebe que não está apenas olhando para pontos brilhantes, está encarando memórias antigas, luz que viajou milhões de anos para chegar até aqui. Galáxias inteiras giram num balé silencioso, cada uma com bilhões de estrelas, planetas e fenômenos tão extremos que desafiam qualquer lógica humana. Buracos negros dobram o espaço como se fossem simples papéis. A física espacial até tenta traduzir tudo isso pra gente em equações, mesmo sabendo que quase nada foi plenamente entendido ou resolvido. A verdade é que estamos suspensos num fragmento minúsculo de algo que se expande sem pedir permissão, e ainda assim conseguimos observar, medir, teorizar, imaginar e contemplar. É poético demais pensar que, mesmo sendo tão pequenos, carregamos dentro de nós a curiosidade necessária para decifrar o infinito, e talvez seja isso que nos conecta a ele. E quando pensamos na grandeza humana, é impossível ignorar aquilo que erguemos diante do impossível. Arranha-céus que desafiam nuvens, pontes que costuram cidades, túneis
túneis que atravessam montanhas inteiras. A genialidade humana transformou pedras em templos e ideias em estruturas que parecem tocar o próprio céu. Mas não é só o tamanho das construções que realmente impressiona. É o fato de que dentro de uma placa-mãe, por exemplo, pequeno o suficiente para caber na palma de uma mão, existe um universo inteiro de conexões, impulsos e linguagens invisíveis que nos permitem conversar com pessoas do outro lado do mundo. Olha só, por exemplo, da inteligência artificial, de toda a tecnologia no geral. Tudo isso advém da genialidade e da criatividade humana. Há poucos séculos atrás, reis dependiam de mensageiros que cavalgavam por semanas. Hoje, qualquer jovem em um quarto simples se comunica como se estivesse dobrando o espaço. Para mim, isso tem algo que é verdadeiramente poético da parte de Deus, é a criação do animal e do universo. É incrível como o animal se move, como se cada gesto carregasse uma sabedoria herdada de eras silenciosas. O voo de um pássaro, por exemplo, não precisa de aplausos. Ele é belo por simplesmente existir. Cada pássaro tem o seu canto, tem a sua pena, tem o seu jeito de voar. O olhar de um cachorro, a elegância de um felino, o canto de um inseto escondido na madrugada, tudo isso é prova de que Deus criou obras-primas antes mesmo de sabermos o que era arte. Tem algo terapêutico que eu acho é contemplar o céu estrelado de noite. Cara, é simplesmente incrível como o olho humano é tão poderoso, sabe? É incrível como a gente consegue olhar a olho nu aquele pontinho brilhante no céu. Só que na verdade aquele pontinho brilhante está mas tão distante da gente. Mas só que mesmo assim a gente consegue olhar aquela beleza incrível. Que estão vivas há tantos tempos, que viram praticamente toda a humanidade evoluir, passar por diferentes fases. Olhar como tudo foi muito bem calculado por Deus. Apesar do ser humano usar muitas das vezes a sua inteligência e a sua criatividade para criar coisas destrutivas em massa, a gente ainda assim precisa respirar um pouco e poder contemplar a beleza que ainda resta na humanidade, a beleza que ainda resta na natureza, no universo, nas obras que Deus criou. A vida animal, as florestas, os rios, as criaturas microscópicas, tudo isso parece lembrar de maneira silenciosa que mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda somos apenas visitantes em um espetáculo muito maior do que nós.